Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Na manhã de hoje, o dólar voltou a renovar as máximas frente ao real, principalmente depois da divulgação do PMI, que corresponde ao índice de compra dos Estados Unidos e que foi favorável para a economia norte-americana. E aqui no Brasil, o clima segue de apreensão às vésperas da votação no plenário da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Com isso, o dólar comercial saltou de R$ 1,20, que foi o fechamento de ontem, o maior dos últimos 4 meses, para R$ 3,24 mais 70, com uma alta, portanto, de 0,46%. O dólar comercial termina mais um dia fortalecido frente ao real e também fortalecido frente a outras moedas do exterior. O que também buscou recuperação hoje no mercado foi o índice Bovespa, depois de uma forte queda registrada ontem. Hoje, o principal índice da B3 teve uma alta de 0,95%, alta de quase 1% no índice Bovespa nesta terça-feira, que termina o dia de hoje aos 76.126 pontos, conforme a gente consegue ver agora aqui no painel. 76.126 pontos é o fechamento do índice Bovespa para esta terça-feira, com uma recuperação aí importante depois de uma forte queda registrada na segunda-feira. E a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, concedeu a liminar e suspendeu a portaria do Ministério do Trabalho, que modifica as leis, as regras de combate e fiscalização do trabalho escravo no Brasil. Depois de repercussões negativas contra a portaria, o governo federal decidiu que vai alterar a lei. Mais informações da capital federal com o repórter Odacil Canepa. A portaria do Ministério do Trabalho sofreu crítica de todos os lados. Além do Ministério Público, organizações internacionais do trabalho e os auditores fiscais atacaram a nova legislação. A portaria 1129 do ministro Ronaldo Nogueira, ela é inconstitucional, ela é ilegal, ela fere convenções internacionais da OIT relacionadas ao tema do trabalho escravo, a Convenção 29, a Convenção 105, a Convenção 81, porque ela reduz o conceito do trabalho escravo previsto no artigo 149 do Código Penal, além de interferir na organização da inspeção do trabalho, dizendo como os auditores fiscais do trabalho devem lavrar os autos de infração próprios de uma fiscalização como a do trabalho escravo. Uma paralisação geral de todos os auditores fiscais do trabalho na próxima quarta-feira, quando também realizaremos um grande ato público, uma grande mobilização pública, não sozinhos, mas ao lado de todos aqueles que lutam pela erradicação do trabalho escravo. Para a bancada ruralista, a portaria do Ministério do Trabalho não tem nada de errado. Pelo menos é o que explica o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Nilson Leitão. Divulgar uma lista daqueles que são autuados pelos fiscais de forma sumária não é bom, todos têm direito à defesa, à ampla defesa, e quando não se dá essa ampla defesa, você não pode simplesmente rasgar a história de um empresário devido a uma autuação de um fiscal, precisa ter uma segunda oportunidade ou pelo menos precisa ter uma defesa. Então nós, claro que defendemos que isso seja discutido dentro do âmbito do Congresso Nacional, mas portarias como essa, de forma temporária, pode sim trazer mais segurança jurídica, confiança de que quer investir, e isso protege até aquele trabalhador. Então eu não acho que tem troca aí de favor nenhum, ao contrário disso, é um debate antigo que tem que sair do campo ideológico e vir para o campo prático do que é bom para o Brasil, e o Brasil significa empregado e empregador. E a polêmica já foi parar na Procuradoria-Geral da República, que deu um prazo de 10 dias para que a portaria do governo seja analisada. Odacil Canepa para o SBA. E, de acordo com o Ministério do Trabalho, esse assunto deverá ser tratado, eventuais medidas deverão ser tratadas pela Advocacia Geral da União, de acordo com uma nota que foi divulgada na tarde desta terça-feira. E o índice de preços recebidos pela agropecuária aqui em São Paulo recuou 0,30% em setembro, na comparação com o mês de agosto deste ano. O levantamento do Instituto Agrícola mostra a 6ª queda mensal consecutiva do ano. O grupo de produtos, como a
gente acompanha aqui no painel, o grupo de produtos de origem vegetal recuou 1,58%, enquanto o de origem animal apresentou uma elevação de 2,55%. A atualização é da Agência Estado. Entre as maiores altas dos preços, aparecem os produtos banana nanica, com um acréscimo de 14,64%, o milho com uma alta de 7,18%, o feijão com alta de 6,56% e a carne bovina com uma elevação de 8,82%. Esses foram os produtos com as maiores altas registradas nos preços. Já nas quedas, os destaques são o trigo, com uma baixa de 10,61%, ovos em baixa de 7,92%, a batata com a maior queda de 22,27%, e a laranja de mesa apresentou preços 10,70% mais baratos no mês de setembro em comparação com o mês de agosto, de acordo com o índice de preços recebidos pela Agropecuária Paulista. E o Rio Grande do Sul semeou até agora 282 mil hectares de arroz, cerca de 26% do previsto aí da área total que deverá ser semeada. O levantamento é feito semanalmente pelo Instituto Rio Grandense de Arroz, o IRGA, que diz também que, se o tempo contribuir, a expectativa é de que o plantio chegue à metade da área plantada até o dia 15 de novembro. Mas isso, como eu falei, se o tempo contribuir. E quem responde isso pra gente, como sempre, é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul ainda seguem com atraso no plantio, especialmente por conta das chuvas que vêm ocorrendo de forma bastante frequente no sul do Brasil. A umidade do solo ainda está elevada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. Nos próximos dias, novas áreas de instabilidade que se formam entre o norte da Argentina e também entre o Paraguai ainda vão provocar chuva expressiva no sul do país, especialmente no estado do Paraná, entre o oeste e o norte paranaense, acumulados que podem alcançar até 100 milímetros. Nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul também tem previsão de chuva mais forte e acumulados que podem alcançar até 70 milímetros. Nas demais áreas do centro-sul do Brasil ainda tem previsão de chuva, mas de forma mais fraca e também irregular. Durante o segundo período, essas instabilidades fortes ainda vão seguir persistindo entre o Mato Grosso do Sul, o estado do Paraná e também o interior paulista. As pancadas ainda podem alcançar em torno de 70 milímetros em apenas 5 dias. Agora, as instabilidades vão ganhar um pouco mais de intensidade no sudeste e também na região centro-oeste, porque o volume de chuva entre o estado de Minas Gerais, Goiás e também a metade leste do Mato Grosso ainda podem chegar em torno de 30 milímetros. A partir do terceiro período, essa chuva no centro-sul agora ela perde um pouco mais de intensidade, especialmente entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, porque as pancadas vão ganhar mais força entre o estado de Minas Gerais, Goiás e também no leste do estado do Mato Grosso, onde tem previsão de chuva mais forte e risco até para temporais, com acumulados que podem chegar até os 30 milímetros em Minas Gerais e também no estado de Goiás podem alcançar até 50 milímetros. No Rio Grande do Sul, as instabilidades seguem perdendo intensidade e os acumulados no decorrer do terceiro período não passam de 15 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades no Rio Grande do Sul até perdem intensidade, porque a chuva mais forte vai ficar mais concentrada entre o centro-oeste e também no sudeste. Só que ainda tem previsão de chuva frequente e, por conta disso, os produtores de arroz ainda podem seguir atrasados com o plantio. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado, Juliana. E desembarcaram hoje no país investidores e fundos de investimentos dos Emirados Árabes Unidos. Eles estão aqui no Brasil em busca de oportunidades para aquisição de participações acionárias em empresas de pequeno e médio portes do agronegócio, nos segmentos de grãos, carnes, açúcar, etanol, lácteos, frutas, alimentos processados, orgânicos e também em logística. A comitiva deve ficar por 10 dias aqui no Brasil, visitando fábricas e fazendas também nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Distrito Federal. A informação parte do Valor Econômico. Veja depois do intervalo, a alta do dólar pressiona as cotações do café em Nova York. Nós já voltamos.
Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo e o assunto por aqui agora são os futuros do café. Com a valorização do dólar e com a queda do café arábica na Bolsa de Nova York, o café robusta também operou em baixa hoje lá na Bolsa de Londres. A gente acompanha aqui no painel, começando destacando o contrato que vence no mês de novembro deste ano, que hoje teve uma desvalorização de 1,23% lá na Bolsa Futura de Londres, apresentando o valor de 1.993 dólares a tonelada. Os contratos com o vencimento para janeiro do ano que vem também tiveram uma queda acima de 1%, 1,16% foi a valorização do papel, negociado hoje na Bolsa de Londres por 1.945 dólares a tonelada. Já os contratos com o vencimento para março de 2018 tiveram uma queda um pouco menor, mas ainda assim acima de 1%, 1,08%, registrando o valor de 1.920 dólares a tonelada. Já os contratos com vencimento para maio de 2018 caíram 1,07% hoje, lá na Bolsa de Londres, trazendo o valor de 1.926 dólares a tonelada. O café arábica na Bolsa de Nova York, como eu já adiantei, também operou em queda hoje, influenciado especialmente por um outro fator, que são as chuvas benéficas nas regiões cafeiras aqui no Brasil, que é o principal produtor de arábica no mundo. O contrato com vencimento para dezembro caiu quase 1%, 0,92% foi a desvalorização do papel com vencimento em dezembro deste ano, que traz o valor de $1,23 por libra-peso nos últimos negócios. Contratos com vencimento para março de 2018, em queda de 0,89% a $1,26 por libra-peso. Contratos para maio do ano que vem, queda de 0,84%, apresentando o valor de $1,29 por libra-peso. Por último, o contrato de julho de 2018, que traz o valor de $1,31 por libra-peso nos últimos negócios para o café arábica na Bolsa Futura de Nova York. Aqui na B3, o café BMF Bovespa também operou em queda nesta terça-feira. Contratos com vencimento para dezembro tiveram uma queda de 1,26% hoje aqui na B3 em São Paulo, trazendo o valor de 152 dólares e 55 centavos a saca. Contratos com vencimento para março de 2018, 160 contratos negociados pelo valor de 156 dólares e 85 centavos a saca, em queda de 0,41%. Nos últimos negócios, contrato com o vencimento para março do ano que vem traz o valor de 156 dólares e 50 centavos a saca, mostrando uma tendência ainda mais baixista para a quarta-feira. Seguimos com o contrato com vencimento para setembro deste ano, mês referência no mercado do café, que apresentou uma queda de quase 1% hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, resultando no valor de 157 dólares e 10 centavos a saca. Para finalizar, contratos com vencimento para setembro de 2019, em queda de 0,85% por 169 dólares e 25 centavos a saca. Café, portanto, em queda tanto na Bolsa de Londres quanto em Nova York e também aqui na B3 em São Paulo. O Mercado do Campo traz agora mais informações do tempo com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que destaca o centro-norte do país. A falta de chuvas no interior do Nordeste ainda mantém a umidade do solo extremamente baixa nessas áreas, especialmente nas áreas em vermelho e também laranja do mapa. Agora, nos próximos 5 dias, ainda tem previsão de tempo mais seco, especialmente nessas áreas mais claras, entre o interior do Nordeste e também Tocantins. Na região norte, as pancadas ainda seguem de forma mais abrangente, mas as chuvas mais fortes ainda se concentram na faixa mais a oeste da região nortista até o dia 29 de outubro. No decorrer do período seguinte, essas instabilidades agora vão conseguir avançar pelo interior do Nordeste. Aí a condição do tempo já começa a ser um pouco mais diferente, porque volta a chover em grande parte do interior nordestino, especialmente nessas áreas mais secas. Acumulados significativos em torno de 30 milímetros em grande parte das áreas mais ao sul do Tocantins e também nas áreas mais ao sul e oeste da Bahia.
No decorrer do terceiro período, essas instabilidades vão seguir persistindo e dessa vez o acumulado ainda vai ser significativo, em torno de 30 milímetros nas áreas mais ao sul do Tocantins e também na metade sul baiana. A região norte também segue recebendo pancadas expressivas, com acumulados de até 30 milímetros até o dia 8 de novembro. Então, no decorrer das próximas semanas, as áreas mais secas da metade norte do país, especialmente no interior do Nordeste, vão voltar a receber chuva. Agora sim, vai ter cenários mais otimistas para o crescimento dos pastos. E a produção de etanol no centro-sul do país disparou na primeira quinzena de outubro e o açúcar caiu mais de 10%. Com isso, a fabricação de biocombustível no acumulado da safra 2017-2018 praticamente se iguala àquela observada em igual período de 2016-2017, de acordo com a agência inglesa Reuters, recuperando aí algumas perdas. Os dados foram divulgados hoje pela União da Indústria de Cana, UNICA, e mostram que na primeira quinzena de outubro, o setor produziu mais de 1,5 milhão de litros de álcool, um aumento de 11,6% no ano. Falando nisso, o preço do etanol hidratado diário vem em alta, segundo o indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. De acordo com o último levantamento do CPEA, o etanol hidratado diário teve uma alta de 0,96% na segunda-feira em relação ao último levantamento da semana anterior. Já no acumulado do mês, o etanol tem uma alta de 6,23%. O valor para o metro cúbico no estado de São Paulo é de R$ 1.636,50, conforme mostra o indicador CPEA para o etanol hidratado diário. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre as importações de soja e milho para a China, que tiveram um aumento no mês de setembro. Nós já voltamos. Estamos de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 6h01, horário de Brasília. E a China registrou aumento nas importações de grãos no mês de setembro de 115% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já no acumulado do ano, de janeiro a setembro, a alta foi de 38% também em comparação com o mesmo período do ano passado. Este ano foram embarcadas, então, nestes 9 meses, 540 mil toneladas. E essa demanda ela deve seguir aumentando, segundo o pesquisador de grãos do Rabobank, Victor Ikeda, que fez um estudo sobre as compras da China para os próximos 10 anos. Foi sobre isso que ele conversou com o jornalista Walter Pulga Júnior em uma entrevista aqui na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. É o que nós vamos acompanhar agora. Vitor, esse estudo que vocês fizeram é muito importante para a estratégia de médio e longo prazo. O que o Rabobank apurou de olho no mercado chinês? Sim, Walter, a gente fez um estudo recentemente em conjunto com um colega meu da China, como a área de pesquisa do Rabobank. Hoje nós temos 70, 80 analistas ao redor do globo. A gente pode ter esse tipo de visão direto em loco, o que está se esperando da China, e a gente tenta responder com o que a gente está esperando para o Brasil em termos de demanda chinesa para consumo de soja e qual que é o potencial do Brasil para os próximos 10 anos para atender essa demanda chinesa quando a gente fala da sojicultura. É um mercado que vai crescer, esse mercado chinês? Ainda tem crescimento no mercado chinês? Embora a gente tenha uma perspectiva de que o crescimento ele vai ser um pouco mais devagar do que a gente viu do começo dessa década até hoje, a gente ainda vê um espaço para crescimento, dado alguns pilares que a gente vê na China, como crescimento populacional, aumento de renda, urbanização, são alguns processos que a gente tem visto no mercado chinês e que, consequentemente, deve ter essa demanda maior, tanto por carne e, por consequência, também demandando mais soja para estar produzindo essa carne, né? Agora, vamos aos gráficos que mostram um estudo, detalham parte desse estudo que o Ikeda fez com esse colega chinês do Rabobank lá na China. Vamos lá, o primeiro gráfico é esse gráfico, você Sim. escolheu esses dois gráficos, Ikeda, o que mostra esse trabalho que você fez? Sim, como eu falei, os pilares do crescimento dessa demanda que a gente está esperando está baseado em urbanização, aumento de renda e com mudanças de hábitos alimentares. No gráfico aqui, a gente consegue ver qual que é a questão de urbanização. Esse primeiro gráfico aqui, urbanização. Sim, urbanização na China, ou seja, o percentual da população chinesa que está morando nas cidades. E o que a gente vê
é que a China está tendo um processo migratório. A população está saindo do campo e indo para a cidade. Se a gente pega em 2000, a gente está vendo ali 36,2% da população chinesa morava nas cidades. Vamos detalhar esse gráfico no vídeo, você acompanha comigo agora, veja, 36% morando nas cidades. Mas esse crescimento é acentuado até 2014 e vai continuar crescendo, não é? Sim, a gente espera que em 2030 a perspectiva do banco é que sejam 68,2% dos chineses morando na cidade. Só para pegar o gancho de o que a gente está esperando para os próximos 10 anos, que é o período que a gente analisou. A gente está esperando que de 2016 a 2026, praticamente 150 milhões de chineses saiam do campo e vão para as cidades. Então, e demandam maior quantidade de comida, uma urbanização crescente. Sim, o hábito alimentar a gente percebe que ele muda quando a gente começa a perceber diferenças de renda. E esse segundo gráfico mostra exatamente isso. A gente tem aqui que enquanto a população chinesa que mora no campo tem uma renda per capita de próximo de $1.500 por ano, a população chinesa que mora na cidade tem quase 3 vezes isso, quase $4.500. Obviamente, você tendo uma renda maior, você tem... Ou seja, esse verdinho menor mostra a renda no campo. Isso. E esse verde mais forte... É uma diferença bem acentuada, né? Sim. Quem está nos acompanhando agora, veja, a renda cresce muito quando a população vem para a cidade. Sim, e obviamente tudo isso aqui gera impactos em termos de mudanças de hábitos alimentares. Então a população que com uma renda maior se alimenta mais de carne, por consequência a gente precisa de mais soja, farelo de soja para estar produzindo essa carne, né? Agora vamos para outro gráfico que você trouxe aqui e mostra o quê? Ele mostra a importação de soja, o que ela deve alcançar nos próximos anos. Sim, além de tudo o que a gente tem visto na China, desse processo, como eles estão tendo esse incremento de consumo de carne, a gente está vendo uma mudança estrutural na produção de suínos na China. O que a gente vê aqui em 2015, nós temos aqui, a parte azul é quantos % das propriedades chinesas tem menos de 500 animais na propriedade. Então a gente vê que hoje, essa barra azul mais escura, 50% da propriedade chinesa de produção de suínos, ele tem menos de 500 animais, ao passo que 14%, que é a barra laranja ali em cima, tem mais de 10 mil animais. O que isso significa? Uma propriedade que tem um maior número de animais, ela tende a ter uma nutrição para esses animais mais profissionalizada. Então a gente considera que ele vai ter um consumo maior, por exemplo, de farelo de soja. E esse é um pilar que a gente está vendo uma modernização da produção chinesa de suínos. Que é o gráfico aqui para 2020, né? Quer dizer, isso. Aumenta, vamos dizer, o trabalho profissional de criação de suínos com demanda de suplementação alimentar. Sim. E melhoria na qualidade das compras, inclusive. Sim, com certeza. A gente vê até no final aqui do cenário base 2025-26 que praticamente 40% das propriedades chinesas vão ter mais de 10 mil suínos, e isso é uma maior profissionalização do uso de ração, principalmente farelo de soja. E apenas um pequenininho aqui, 20% é que teria suínos Sim. criados como são hoje lá na China, em boa parte das propriedades. Seria o fundo de quintal, né? Aquele lá que se alimenta sem uma fonte proteica adequada, por exemplo. É um mercado grande para a soja. Não só a soja brasileira, mas soja de outros países também. Sim, e o que a gente vê é exatamente isso, como a soja que é produzida na China hoje é somente para consumo direto, consumo humano, eles têm que importar tudo que eles vão usar para esmagar e produzir esse farelo para, por exemplo, estar alimentando esses suínos dessa produção que a gente está mostrando nesse quadro aqui. E exatamente por isso a gente joga para o quadro de cá. A linha laranja mostra o crescimento anual das importações chinesas de soja. A gente vê que ele vem para um ritmo um pouco mais lento aqui no final do período, mas mesmo assim a gente ainda espera um crescimento médio de 3,3% ao ano. Consumo de soja. Consumo de soja. Importação de soja. Importação de soja. Nem Sim. é o consumo, é a importação. É o que ele compra fora. E até é interessante, só para traduzir isso em números para o pessoal que está em casa, a gente tem hoje aqui 16, 17, eles importando na casa de 91, 93 milhões de toneladas de soja, e a gente espera que em 10 anos eles alcancem 125 milhões, então, ou seja, quase 35 milhões de toneladas a mais de soja importada pela China num cenário base de 10 anos que a gente está tratando aqui. Mas a China é um grande mercado. Sim, a gente vê como ainda um grande potencial ainda para os próximos anos. Agora, nós temos mais um gráfico, é o gráfico... Aqui o que mostra se o Brasil. espera da produção brasileira? O que se espera da produção brasileira agora para atender esse mercado? Sim, se a gente pegar de 2000 até 2016, a produção brasileira praticamente triplicou. A gente saiu de 40 milhões de toneladas de soja produzidas e chegamos aqui em 2016 a praticamente 114 milhões de toneladas. É mais ou menos o meio do nosso gráfico aqui. Sim, né? aqui esse quadro onde nós aqui... chegamos. Opa, vamos voltar? Vamos voltar. Opa, o de cima. Você acompanha agora 2015 e 2016...
mais ou menos por aqui atingimos este número. Sim. Temos que crescer muito ainda. Sim, a gente vê o Brasil com um potencial, dado principalmente a questão tanto dessa demanda chinesa, mas também vamos considerar que a gente vai ter uma demanda interna. A gente está vendo essa questão de discussão sobre aumento da mistura de biodiesel no diesel. Então, hoje o óleo de soja é matéria-prima para 75% da produção de biodiesel no Brasil. E aumentando essa mistura mandatória de 8% que a gente tem hoje para 15% daqui a 10 anos, obviamente a gente vai ter uma maior demanda interna também. Por consequência, a gente chega nesse gráfico. A gente está esperando que o Brasil, nos próximos 10 anos, a gente tenha uma expansão de praticamente 12 milhões de hectares na produção de soja. E a nossa produção aumentaria dos 114 que a gente atingiu nessa última safra para 154 milhões de toneladas em 26, 27. Então, realmente, um crescimento tanto de área quanto de produção para os próximos 10 anos. Para o sojicultor, ainda há um grande mercado na China e um grande mercado interno a crescer. Ele está preparado para isso? Eu acredito que a gente, recentemente eu até estive nos Estados Unidos e a gente percebe o seguinte: eu acredito que dentro da porteira a gente já não, assim, a gente está muito competitivo, a gente já tem níveis tecnológicos muito bons, mecanização, biotecnologia e tudo mais. A gente ainda perde um pouco de competitividade ainda na questão logística que a gente pode tratar. Que é a desvantagem do Brasil. Sim, eu acho que a gente já se preparou para exportar, tanto que a gente analisa hoje os portos brasileiros, eles estão com uma capacidade de exportação muito boa já, até com uma certa capacidade, não ociosa, mas assim, a capacidade hoje é muito maior do que a gente está exportando. Então acho que o porto, do porto para fora a gente está preparado. Agora a gente tem que achar alternativas para linkar as áreas produtoras com esses portos. E acho que aí a gente tem um desafio para esses próximos 10 anos quando a gente fala dessa expansão que a gente está esperando aqui, né? Bom, você acaba de ouvir, Victor Ikeda, um estudo sobre a perspectiva para o sojicultor, para a soja brasileira, nos próximos anos. Ainda temos muito o que crescer. Soja ainda será um bom negócio por um bom tempo no Brasil? Sim, até se a gente passar para o próximo gráfico, a gente tem só um comparativo, porque assim, eu falei aqui, o Brasil vai precisar, a China vai demandar 35 milhões a mais de toneladas nos próximos 10 anos. Como é que a gente se compara com os nossos principais competidores, ou seja, Argentina e Estados Unidos? O Rabobank também fez alguns cenários base para Argentina e Estados Unidos para os próximos 10 anos. O que a gente vê nesse gráfico aqui, a barra azul é o Brasil, como eu falei, crescendo 12 milhões de hectares, de 34 para próximo de 46. Se a gente olha a barra laranja, nós estamos falando de Argentina, aumentando de 21 milhões de hectares para 22, aumentando 1 milhão de hectares. E Estados Unidos aumentando de 33 milhões de hectares para 35. E aqui está como é que eles se comportariam no mercado internacional. O Brasil aumentando as exportações de 61 para 90 milhões de toneladas em 10 anos, a Argentina aumentando de 8 para 12 milhões de toneladas e os Estados Unidos aumentando de 57 para 62. O que diferencia o Brasil em relação a esses países? O que a gente vê é que as nossas áreas de expansão, elas estão caminhando principalmente para a região norte. Eu digo assim, mais ao norte do país. Então a gente vê aquela questão ali do nordeste do Mato Grosso, o Vale do Araguaia da porção goiana, Pará, Matopiba. Então, para lá que a soja vai. Então a gente está expandindo para aquelas regiões. E o que acontece? Essas regiões, elas acabam ficando mais próximas dos novos portos de escoamento de produção brasileira, que é o Arco Norte. Então elas estão, teoricamente, indo para uma logística melhor. Ao passo que, por exemplo, Argentina e Estados Unidos, o que a gente vê é que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão expandindo para as Dakotas. E ali é uma região que está mais longe das facilidades, o Rio Mississippi, por exemplo, que usa para escoar a produção, está mais longe dos centros consumidores. Eles tendem a diminuir a competitividade, perder a competitividade. Quanto mais, eles estão ficando mais... A expansão deles é mais longe das facilidades logísticas. E na Argentina a mesma coisa. A gente tem aquela região perto de Buenos Aires, que é uma região muito boa, está próxima de Porto para escoar essa produção de essa soja da Argentina. Só que a área de expansão deles é mais ao norte, ficando mais de 1.000 quilômetros longe dos portos. Então, são regiões onde assim, o preço pro produtor acaba tendo um desconto maior. Tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos. A expansão deles está indo para áreas onde, dada essa distância maior com centros consumidores e canais de exportação, os preços vão ser menores. Agora é a vez do Brasil. Então, por esse motivo, a gente vê o Brasil com um grande potencial para esses próximos 10 anos. Bom, você ouviu Victor Ikeda, esse estudo do Rabobank, feito com um colega chinês, projeção para consumo chinês, perspectiva para o mercado brasileiro, para o sojicultor, uma boa notícia. Obrigado, Ikeda, por ter vindo aqui. Vamos encerrando esta entrevista, voltamos ao programa.
Boa notícia mesmo para o agronegócio brasileiro. E ainda falando em soja e milho, o ritmo mais lento da colheita do milho lá nos Estados Unidos deu suporte e resistência para os futuros do grão hoje lá na Bolsa de Chicago. De acordo com o último levantamento do Departamento de Agricultura norte-americano, até o dia 22 de outubro, o país havia colhido 38% do milho plantado lá nos Estados Unidos, enquanto a expectativa do mercado era de uma colheita de 44%, sendo que a média para os últimos 5 anos nesta época do ano é de 59%. Isso tudo, então, como eu já adiantei, fez com que o milho tivesse alta hoje na Bolsa de Chicago. E eu começo destacando o contrato que vence em dezembro deste ano, que hoje subiu 0,42% lá na Bolsa Futura de Chicago, trazendo o valor de $3,52 o bushel. Os contratos com vencimento para março de 2018 tiveram uma alta muito parecida, de 0,41%, apresentando o valor de $3,66 o bushel nos últimos negócios. Os contratos com vencimento para maio de 2018 subiram 0,40%, todos com uma alta muito parecida, e o de maio traz o valor de $3,75 o bushel. Por último, contratos com vencimento para julho de 2018, com uma alta de 0,39%, apresentaram o valor de $3,82 o bushel nos últimos negócios lá na Bolsa de Chicago. Milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, também em alta nesta terça-feira. Os contratos com vencimento para novembro deste ano subiram 0,82%, passando para R$ 32,09 a saca. Contratos com vencimento para janeiro de 2018, em alta de 1,01%, R$ 33,16 a saca. Contratos com vencimento para março do ano que vem, 710 contratos negociados no valor de R$ 33,99 a saca, com uma alta de 1,40%. E por último, contratos com vencimento em maio de 2018, R$ 33,18 a saca, em alta de 1,41%. Enquanto o ritmo lento na colheita do milho fez com que as cotações do grão subissem hoje lá na Bolsa de Chicago, na soja aconteceu justamente o contrário. Os trabalhos da colheita estão mais avançados do que o mercado esperava. De acordo com o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, a colheita da soja gira em torno dos 70%, enquanto no mesmo período do ano passado girava em torno de 74%, ou seja, uma diferença bem menor do que na colheita do milho, e a média dos últimos 5 anos é de 73% para esta época do ano. Isso tudo, então, de acordo com o último levantamento do Departamento de Agricultura norte-americano, que considera a colheita até o dia 22 de outubro. Seguimos, então, para as cotações. Os contratos com vencimento para novembro deste ano caíram mais de 0,5% hoje lá na Bolsa de Chicago, trazendo o valor de $9,75 o bushel. Os contratos com vencimento para janeiro de 2018 também tiveram uma queda de mais de 0,5% nesta terça-feira, resultando aí no papel de $9,85 o bushel. Contratos para março do ano que vem, queda de 0,49% a $9,96 o bushel, e os contratos que vencem em maio de 2018 caíram 0,47% lá em Chicago nesta terça-feira, apresentando o valor de $10,05 o bushel nos últimos negócios. Para finalizar, soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo. O contrato com vencimento de novembro ficou hoje em $21,50 a saca, enquanto o contrato com vencimento para janeiro do ano que vem ficou em $21,73 a saca, e os contratos com vencimento para março ficaram em $21,95 a saca. Esse foi o fechamento, então, do milho e da soja para esta terça-feira. Com isso, eu termino o programa Mercado do Campo de hoje, lembrando que nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Até lá!